Tomai conhecimento, vós todos, e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Essa é a razão por que aqui nós estamos. Para adorar o único, poderoso para salvar os pecadores. Nós estamos aqui para render a Ele o nosso louvor e a nossa gratidão. Para tributar ao Senhor a nossa certeza de fé, de que Ele é o autor da nossa salvação. E só por meio dEle o ser humano encontra sentido para viver. Suas necessidades são preenchidas. Então aqui estamos reunidos para isso. Nome que está acima de todo nome. Nome que inspira o meu louvor. Vamos então unir também os nossos lábios em louvor ao Senhor. Convido você a se colocar em pé para cantarmos juntos esse hino que unifica a nossa fé em louvor e adoração ao nome singular, o nome de Jesus. Vamos falar com esse Salvador em oração. Eu gostaria de convidar o Francisco. Você pode, por favor, Francisco, nos conduzir à presença do Senhor nessa palavra de oração? Vamos orar então ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos e glorificamos o Teu nome pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui em Sua casa,
para honrar-te e glorificar-te, Senhor Deus. Amém. Obrigado por tudo que nos tem dado, obrigado por tudo que temos, por tudo que somos, porque devemos a Ti. Amém. Fala no nosso coração, Senhor Deus, que a Tua palavra nos seja colocada através daquele que nos trará a palavra, Senhor Deus. Nós te oramos e pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Por favor, se assente, vamos, através do coral, adorar a Deus. E nós vamos, como um só rebanho, ler a palavra inspirada, bendita, poderosa de Deus. E nós vamos fazer uma leitura em uníssono,
Eu convido você então a se colocar novamente em pé, por favor, e a abrirmos juntos no livro de Apocalipse, capítulo 5, e juntos leiamos esse capítulo 5 do livro de Apocalipse. Leiamos. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro, por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Um só rebanho, unificados por uma só palavra, a palavra de Deus. E antes de nos assentarmos para nos recolher à presença do Senhor em oração pessoal, vamos ver quem Deus trouxe ao nosso lado hoje e nos cumprimentar no Senhor.
Nós agora temos a oportunidade de falar com Deus. Cada um de nós certamente traz consigo razões para falar com Deus. Nós precisamos de Deus. E Deus quer nos auxiliar. O desejo de Deus e seu amor demonstram isso. Então vamos usufruir dessa oferta de Deus e vamos colocar diante dele a nossa vida, os nossos motivos. Vamos confessar os nossos pecados e vamos consagrar a nossa vida a Ele, que tudo pode e, segundo o seu perfeito querer, atenderá às nossas orações. Eu gostaria de compartilhar com vocês o nome do nosso querido irmão, presbítero Sérgio Rodrigues, que foi internado hoje à tarde e está no momento que ele carece da nossa intercessão. Para que Deus, nessa internação hospitalar, possa abençoá-lo, cuidar dele e daqueles que estão ao seu redor, especialmente da Pérola, sua esposa e de seus filhos. Oremos ao Senhor. Nosso bendito Deus, eis-nos aqui na Tua presença, reunidos porque o amor do Senhor nos constrangeu e nos trouxe aqui. Porque sabemos que temos recebido do Senhor muitas bênçãos, graça sobre graça. A misericórdia do Senhor nos acompanha e ela é a razão pela qual não somos consumidos, mas somos renovados e restaurados. Nós rendemos ao Senhor o nosso louvor de gratidão, sabendo quem o Senhor é e o que o Senhor tem feito em nosso favor. Ó Pai, nós reunidos aqui estamos adorando ao Senhor pela doação de Jesus Cristo, que vindo a esse mundo entregou-se a si mesmo em nosso lugar, para que nossos pecados sejam perdoados, oferecendo um sacrifício que nenhum de nós poderia oferecer, para que aquele sacrifício único e suficiente possa ser recebido, para que nós possamos receber o perdão. Ó Senhor, sê conosco, perdoa os nossos pecados, dá-nos sensibilidade e arrependimento genuíno, renova, ó Deus, a nossa vida na Tua presença, que os nossos olhos estejam colocados fixamente no Autor e Consumador da nossa fé, para não desfalecermos e para não sucumbirmos diante das provações e das tentações, mas para andarmos com coragem, com vitória e com humildade, crendo e recebendo a bondade do Senhor em nossas vidas. Ó Pai, nesse instante também lembramos desse momento especial pelo qual passa o nosso país, onde deveremos escolher os nossos líderes políticos. Pedimos que a graça do Senhor repouse sobre nós e que as escolhas que serão feitas possam abençoar essa nação, vidas que possam ser consagradas e transformadas para conduzir em paz, em prosperidade, em honestidade o nosso país. Ó Pai, nós também colocamos diante do Senhor a vida dos nossos queridos, que sabemos carecem de atenção especial do Senhor, por causa da enfermidade que trazem. Intercedemos pelo querido irmão Sérgio Rodrigues, pelo Schmidt, pela Adriana, pela Dona Amélia Luz, e por outros tantos, ó Deus, que sabemos que carecem da bênção do Senhor, e rogamos que ela se derrame sobre eles,
Que o Senhor promova a restauração e a cura deles. Pedimos também que o Senhor fortaleça aqueles que estão ao redor de cada um deles. Seus parentes, seus cônjuges, seus filhos, seus amigos, os profissionais que cuidam deles. Ó Pai, nós queremos rogar e interceder também pelos missionários, irmãos e irmãs nossas que saíram de suas igrejas, de suas cidades e foram levados pela graça do Senhor para outros lugares. E pedimos que o Senhor unja cada um deles com coragem, com amor, que o Senhor dê a eles a condição de dar um testemunho sincero de que Jesus é nome sem igual, é Salvador singular. Sustenta cada um deles, ó Deus, nas suas emoções também, para que a saudade, para que o temor não os faça desfalecer, mas que sejam renovados na fé. Pedimos, ó Deus, pela nossa igreja, que o Senhor continue a derramar bênçãos sobre nossas vidas. Num dia especial como hoje, quando lembramos da bondade do Senhor temporalmente, nos dando bênçãos, como esse lugar que estamos aqui reunidos. Nós louvamos ao Senhor por isso e ajuda-nos, ó Deus, a converter tudo que temos para o benefício da expansão do Evangelho de Jesus, para a salvação daqueles que ainda não conhecem e para a edificação dos que já o conhecem e precisam crescer na fé. Assim, ó Pai, nós oramos com gratidão e no nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Ide por todo o mundo. Enquanto o coral canta esse hino, nós temos o privilégio de consagrar ao nosso Deus dízimos e ofertas. Quando você abre a sua Bíblia na carta aos Romanos, você encontra lá no capítulo 15, o apóstolo Paulo dizendo àqueles irmãos que faziam parte da igreja de Jesus Cristo que estava em Roma, que gostaria de que eles participassem da sua viagem para anunciar Jesus Cristo à Espanha. Portanto, nós cumprimos o mandamento de ir por todo o mundo, quando nós participamos, quando nós contribuímos, quando nós ofertamos, para que aqueles que desejam ir, possam fazê-lo com todas as condições. O apóstolo Paulo disse isso aos romanos: contribuam comigo, porque quando eu passar aí, estiver com vocês, eu quero ir um pouco além, para falar do Senhor Jesus. Portanto, consagrar dízimos e ofertas é um grande privilégio. É uma maneira que temos de manifestar a concretude da nossa fé. Enquanto o coral canta então esse hino tão inspirador nesse sentido, nós também podemos fazê-lo, aqueles que vieram preparados ou têm o desejo de depositar no gasofilácio a sua contribuição.
Convido a Jaqueline para vir aqui à frente, por favor, Jaqueline. E também as crianças que têm entre 2 e 7 anos. Hoje elas têm uma mensagem que a Jaqueline preparou para elas nessa faixa etária. Hoje, como é o dia de ceia, as crianças maiores, elas ficam com os pais aqui no templo. Mas de 2 a 7 estão convidadas a ver. Nós vamos também orar a Deus. Guto, você pode se conduzir nessa oração, então, por favor? Senhor Deus e Pai, graças te damos por estarmos na Tua casa para aprendermos a Tua palavra. Que nesse momento eu possa estar abençoando a missionária Jaqueline, que possa trazer a mensagem correta para essas crianças. E o pastor também, Pai. E todos eles sejam ungidos pelo Espírito Santo e tragam a mensagem do Senhor para as nossas vidas, os nossos corações. Que o Senhor também abençoe esses dízimos e ofertas e que em nome de Jesus sejam usados para a Tua obra, para a honra e glória do Senhor. E é em nome dele que oramos agradecidos hoje e sempre. Amém. Amém, Senhor. Quero saudar a todos os irmãos e irmãs na bendita graça, preciosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quem está no controle da sua vida e da história? Na nossa militância pastoral, a gente chega em alguns quartos hospitalares e encontra famílias em prantos, porque ouviram um diagnóstico totalmente contrário àquilo que queriam. E essas pessoas se sentem impotentes, totalmente sem esperança, diante da palavra, muitas vezes segura e certa de um médico. Mas quem está no controle? Nós sabemos que é o Senhor. Ele pode dizer o que vai acontecer ou o que não vai acontecer dentro dos seus planos e dentro dos seus propósitos. Nós estamos numa semana, aliás, vivendo um clima muito decepcionante. O Brasil está decepcionado, os brasileiros estão decepcionados com a política do seu país. Estamos decepcionados com as ideologias partidárias. Estamos decepcionados com a democracia. Estamos decepcionados com a nação mais poderosa do mundo. Estamos decepcionados com os meios de comunicação. Estamos decepcionados com a humanidade. E esse clima de decepção ele é muito perigoso. Certamente todos nós temos conversado muito sobre política esses dias. E temos externado a nossa decepção, a nossa preocupação. E filhos da decepção são o pessimismo, o medo, a desesperança. Mas nós não podemos perder a esperança. Nós não podemos nos sentir amedrontados diante de circunstâncias adversas. Porque quem está no centro da história, assentado no trono e não abdicou dele é o nosso Deus. Ele governa sobre todas as coisas. E é nessa perspectiva que eu quero te convidar a olhar novamente para o texto que já lemos em uníssono nesta noite. Apocalipse capítulo 5. Mas lembrando que esta visão começa no capítulo 4. Então você precisa virar a página aí da sua Bíblia, porque a visão do trono de Deus, a visão do trono de Deus. Essa palavra trono é uma palavra importantíssima no livro de Apocalipse. E aqui no primeiro versículo do capítulo 4, nós lemos que não somente uma porta se abriu no céu, como também se ouviu uma voz de lá. É do céu, é do alto que vem a nossa esperança. O reverendo Hernandes Dias Lopes afirma categórica e biblicamente a respeito disso o seguinte, que toda a história começa com Deus, está sob o controle de Deus e terminará segundo a vontade de Deus. Você pode dizer amém, meu irmão? Amém.
É nisso que cremos. E você pode dizer amém sem medo, porque aí no final do capítulo 5, nós lemos que os seres viventes disseram amém. Vai ter amém no céu. E nós dizemos amém aqui, porque esta é a certeza que governa a nossa vida. Mas, queridos irmãos, vamos olhar para o capítulo 5. Vejamos aí a grande questão da história, a grande pergunta da história. João, o vidente de Pátimos, ele traduz esse clima que nós estamos enfrentando de decepção, de expectativa, nessa pergunta aí no versículo 2. Quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Quem é digno? Que livro é este que provoca esta pergunta? Que livro é este que provoca esta preocupação? Este é o livro da história da civilização. Este é o livro da nossa história. Este é o livro da história do mundo que Deus está escrevendo. Este é o livro da história que vai desencadear todo o processo existencial humano durante toda a história. É o livro dos mistérios, é o livro dos propósitos de Deus a seu respeito. E este fato é verdadeiro, pois abrir os selos desencadeia uma sucessão de acontecimentos que levarão a história até o seu ponto ômega, até o seu final. O abrir do 7º selo faz iniciar o toque das trombetas, e a 7ª trombeta, e 7 significa um número completo, desencadeia o falar das vozes de juízo, do capítulo 11. Porque chegará o tempo no qual o próprio Deus há de instituir um novo céu, uma nova terra, onde o seu selo e a sua marca predominante serão a paz, a justiça para todo sempre. Então não espere isso para agora. Não espere isso para as próximas eleições, porque você pode continuar um decepcionado. Mas vai haver um dia em que Deus há de instituir novos céus e nova terra. Mas, queridos irmãos, o livro, a história, quem reina sobre ela, sobre todos os povos, é alguém. É alguém que está assentado no trono. Quem é digno, então, de romper estes selos e de abrir o livro? E aqui nós vemos a crise que se instaura, a crise da impotência humana. O versículo 3 diz que não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Ninguém. Ninguém neste mundo é digno para isso. E diz o versículo 4 que João chorava muito. Eu chorava muito porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Olhar à volta e não ver saída. É por isso que João começa então a chorar. A sua alma se angustia muito. Ele se sente só. Ele chora, mesmo impregnado, possuído por toda a consciência cristã anterior. Imagine, queridos irmãos, os que não têm qualquer esperança neste mundo, que vivem sem ter essa certeza e esta confiança. Esta é a crise da impotência humana. Quando nós vemos todos os nossos recursos, todos aqueles que nós achamos que são dignos, talvez, de fazer alguma coisa, e nós percebemos que não há ninguém digno, porque não há um justo sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas, queridos irmãos, no versículo 5, nós ouvimos a voz da esperança. E ela não podia vir de outro lugar, ela vem do alto. No pranto, na depressão de João, alguém falou do céu. Não chore, João, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu
para abrir o livro e os 7 selos. Pare de chorar, João. Enxugue as suas lágrimas. Vem do céu, queridos irmãos, pois é do céu que vem a esperança do homem. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. No auge do desespero de João, há alguém com poder, há alguém com dignidade para conduzir, e ele o está fazendo agora, nesta semana que antecede as eleições. Há alguém digno de conduzir a história ao seu final feliz. Não são os rumores prognosticados pelos cientistas políticos, econômicos, pelos historiadores, que vão dizer o que vai acontecer, o que não vai acontecer, mas a nossa esperança está naquele que está sentado no trono e dirige e governa sobre todas as coisas. O Senhor põe um basta na nossa angústia, quando olhamos para Ele e o confessamos. Deus tem a solução para os problemas que nos levam às lágrimas. Ele traz a solução. E veja que coisa interessante, que quando o cordeiro vem, o único que foi encontrado digno, quando o cordeiro vem e toma o livro daquele que está assentado no trono, isso a partir do versículo 7, cessa o choro e começa o louvor e a adoração. E ele vai aumentando, milhões e milhares que adoram aquele que está sentado no trono e ao cordeiro. Queridos irmãos, mais uma vez nós estamos num culto de adoração a Deus, diante do Rei digno da história indigna do Rei. O Senhor Jesus nasceu neste mundo para manifestar a face amorosa de Deus. Mas esta história nós sabemos bem como ela o recebeu. Ele foi escarnecido, cuspido, xingado, zombado, foi condenado injustamente, foi levado à cruz, mas ali na cruz era o Rei que se encontrava ali crucificado. O Rei que não abdicou do governo da história. Ele estava ali conduzindo a história, porque ele se acha digno aqui justamente por isso, porque ele foi morto, ele deu a sua vida, ele é a raiz de Davi, ele cumpriu os planos e os propósitos de Deus, por isso ele é o único que é digno. O digno que era procurado agora é encontrado. Há alguém que é capaz de dirigir a história e dar sentido à vida, a minha e a sua. É Jesus, Ele é digno e os céus cantam aleluia por isso, ao Cordeiro único que é digno. Ele tem toda a autoridade, Ele tem todo o poder. Jesus tem as chaves da interpretação da história em suas mãos. Ele venceu para abrir o livro. E por que ele é digno? Porque ele é o leão, capaz de vencer o leão que anda ao derredor de nós e do mundo. Eu fiquei encantado com as Crônicas de Nárnia quando ela veio para o cinema. E quando eu vi aquele grande leão, o Aslan, rugindo, e toda a terra tremendo, e todos os seres tremendo. Esta é a visão que C.S. Lewis transportou para as suas crônicas, do rei digno, do leão que ruge mais alto, e que vence o leão que anda ao derredor querendo nos tragar. Saiba disso, meu irmão, minha irmã. Confie a sua vida, coloque a sua segurança, as suas esperanças naquele que não nos decepciona, o Cordeiro de Deus. Ele é o leão capaz de vencer o leão que anda ao derredor de nós e do mundo. Ele é digno também porque ele é o legítimo descendente
das promessas da redenção. Ele é da raiz de Davi. Ele é, portanto, da raiz da esperança, não só de Israel, mas também para nós. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas capítulo 4, diz que quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Ele é o legítimo descendente das promessas, que podem realmente nos trazer a esperança. Mas ele é digno, especialmente porque ele derramou o seu precioso sangue para nos resgatar, para resgatar a história humana. João para de chorar e ele volta-se para ver alguém, e a sua visão é chocante. Ele vê alguém com aparência de leão e o brilho da realeza, mas depois ele vê um cordeiro que parecia estar morto, mas ele estava em pé, e ele estava no centro do trono. E esta parece ser a visão pela qual Jesus escolheu manifestar a sua dignidade absoluta. Cordeiro que assumiu a ignomínia, a maldição da cruz. Mas ele estava de pé, como um vencedor. Aquilo que aparentemente parecia derrota ali na cruz, a sua crucificação, o seu sepultamento, não era derrota, era vitória. O Cordeiro está de pé, no centro do trono. Ele é o Cordeiro, ainda as marcas na sua mão. Esta é a figura histórica que Jesus carrega para a eternidade, para dizer que ele venceu. Ele vê este Cordeiro, ele ressuscitou, ele está em pé para sempre, porque ele desbancou na cruz os principados e potestades. Ele nos perdoou todas as transgressões ali. Ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu, encravando-a na cruz. E depois de ter despojado os poderes e as autoridades, fazendo deles um espetáculo público, triunfando deles sobre a cruz, ressuscitou e está assentado à direita de Deus. Quando o seu coração começar a se encher de ódio, de amargura, por causa da decepção, e ser tentado a lutar com as armas da maldade, da violência, lembre-se disto, é o Cordeiro que é digno de abrir o livro, é o manso que herda a terra, não é com a guerra, não é com a violência, nem com o equilíbrio ou desequilíbrio dos arsenais nucleares, das superpotências que nós teremos a paz. A terra só terá a paz quando conhecer a Jesus, quando conhecer a sua cruz, quando conhecer o seu amor. Nós temos, queridos irmãos, e nós não podemos nos esquecer disso, a mais potente e a mais revolucionária de todas as bombas, a mensagem do Cordeiro. O Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Não podemos nos esquecer também do que a visão de João nos revela. Ele se aproximou, recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. A história está nas mãos de Jesus para sempre. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, disse o Senhor Jesus Cristo. Esta figura de tomar o livro, provavelmente era um rolo com 7 selos, aquilo se assemelhava muito a um testamento, a algum outro instrumento oficial da lei romana que precisava ser selado. E os selos
eles só podiam ser quebrados legalmente por alguém com a devida autoridade para fazê-lo. E nessa condição, a pessoa autorizada, ela vai ser caracterizada, ela vai ser qualificada por isso mesmo, por ter esta autoridade para abrir esse selo, como o Senhor da história e como o Senhor do destino. E aqui é Jesus quem toma das mãos daquele que está sentado no trono este livro, porque Ele é o único que é digno de desatar esses selos e de abrir o livro e de levar a história à sua conclusão final. O que deve nos conduzir à compreensão desta visão? Muitos fogem do Apocalipse. Muitos têm medo do Apocalipse, de estudar o Apocalipse. Mas, irmãos, nós não devemos ter medo disso, porque o Apocalipse foi escrito para a consolação do povo que estava sofrendo debaixo do Império Romano. A visão que eles têm aqui, e a palavra trono aparece 48 vezes, e quem está assentado nesse trono não é César, não são os imperadores, déspotas, mas é o Cordeiro. Ele está sentado no trono, e Ele é digno, Ele é o único digno. Mas o que esta compreensão deve nos levar? João vai nos ajudar nisso também. Se a história, a minha e a sua, a do nosso país, a deste mundo todo, está nas mãos de Jesus, esta compreensão deve nos levar a orar confiantemente acerca do destino do mundo. Aquilo que nós podemos fazer de melhor nesse momento de decepção, de pessimismo, de medo e de frustração diante da política do nosso país é orar confiantemente àquele que está sentado no trono e tem a história e o governo nas suas mãos. Veja aí o versículo 8. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, e cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são o quê? As orações dos santos. As orações fazem sentido, pois orar é falar com quem pode mudar a história. Aliás, orar é nos alinharmos àquele que tem o controle da história. Nós não vamos mudar Deus com a nossa oração, nós vamos nos mudar, e nós vamos nos alinhar à vontade soberana de Deus quando oramos: Pai, faça a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. A compreensão disso deve nos levar, nesta semana, a orar mais confiadamente naquele que está no trono, que governa e dirigirá os destinos da nossa nação. Mas há uma segunda coisa que o texto nos diz que devemos fazer diante dessa compreensão. Se a história está nas mãos de Jesus, esta verdade, esta compreensão deve nos levar à evangelização fervorosa. Veja o versículo 9. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro, de abrir os seus selos, pois foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, de toda língua, de todo povo, de toda nação. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Este é o imperativo de Jesus para a sua igreja. Se nós confiamos, então, se nós temos essa compreensão, que a história está nas mãos do Senhor Jesus, nós devemos ter uma ação evangelística mais fervorosa no nosso dia a dia. Levar pessoas a Cristo é trazer paz e justiça a essa nação. É o único caminho. Mas há uma terceira coisa. Se a história está nas mãos de Jesus, esta compreensão deve nos levar à completa dedicação de tudo que temos e de tudo que somos ao Senhor. Aqui as coisas começam a complicar para mim e para você. Porque nós queremos ter o controle de algumas coisas. Nós não queremos abrir mão de algumas coisas.
Mas se Ele é o Senhor da história, se a história está nas suas mãos, veja o que diz o versículos 11 e 12. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares, milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Poder, bens, sabedoria, força, honra, primazia, o melhor de nós, glória e louvor. Nós estamos dispostos a dedicar isso tudo ao Senhor, de entregar tudo nas suas mãos. Há uma visão muito sugestiva no capítulo 4, os versículos 10 e 11. Os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive. E sabe o que eles fazem? Eles depositam as suas coroas diante do trono e dizem: só tu, Senhor, Senhor nosso, és digno de receber a glória, a honra, o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Muitos gostam da doutrina dos galardões, né? Nós gostamos da doutrina dos galardões que vamos receber na presença de Deus. Esses galardões podem ser simbolizados por coroas. Mas sabe o que nós vamos fazer com os nossos galardões no céu? Vamos fazer como esses anciãos. Vamos depositar aos pés daquele a quem nós consagramos e queremos continuar a consagrar toda a nossa vida. Meu irmão, se você crê nisso mesmo, se você compreende isso mesmo, você vai dedicar tudo ao Senhor. A sua vida, tudo que você é, tudo que você tem, a sua força, a sua sabedoria, a sua criatividade, os seus bens, vão estar tudo mesmo a serviço do Senhor. Se não, irmãos, é balela. Nós não confiamos nisso, nós não cremos nisso e nós não dedicamos isso ao Senhor. E por fim, nos versículos 13 e 14, se a história está nas mãos de Jesus, esta compreensão deve nos levar à adoração e ao louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que nelas há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. E os 4 seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram e adoraram. Todos curvados diante do Cordeiro, diante do Senhor, todas as potências da terra, todos os governantes, os mais poderosos que assim são considerados, todos curvados diante daquele que recebe toda adoração, todo louvor. Os que pertencem a Jesus não têm o que temer. Não importando de quantos juízos esteja repleto o rolo da história humana. Porquanto o sentido da visão é este: o Criador, que é exaltado no capítulo 4, entregou ao Redentor, que é exaltado no capítulo 5, toda a autoridade, no céu e na terra. E os que seguem Jesus jamais passarão despercebidos do seu amor e do seu cuidado. Lembre-se disso. A palavra-chave de Apocalipse é trono. Aparece 41 vezes. Não importa o que venha a acontecer na terra, Deus está em seu trono. E Ele governa e Ele controla todas as coisas. A Ele, portanto, seja a glória, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Curve a sua cabeça, porque talvez você veio hoje aqui diante do Senhor até para colocar a sua decepção diante do Senhor. Quem sabe desde que você entrou aqui, você está clamando a Deus por alguma razão especial na sua vida, onde você está vendo que o controle está sendo perdido.
onde você está se desanimando, se frustrando, sentindo decepção, lembre-se, saia daqui sabendo que Deus está no governo e no controle de todas as coisas. Nós já oramos hoje aqui pela nossa pátria e pelas eleições. Mas quem sabe você está muito decepcionado e você já até resolveu, olha, eu vou esquecer desse negócio de política. Se esqueça, mas não se esqueça de Deus. Ele governa. Coloque a sua decepção diante daquele que é digno para mudar a sua, a minha e a história mundial. Porque a história está nas mãos dele. Senhor, nós te agradecemos por este instante em que somos conduzidos pela tua palavra a uma visão gloriosa do teu trono, aonde o Senhor está assentado. O Senhor não abdicou do seu trono. Esta história, Senhor, a história mundial, não se parece com uma nave desgovernada. O Senhor está no controle dela, na direção dela. Nós te adoramos, Senhor, e te louvamos por isso. Encha o nosso coração de confiança, Senhor. Não só para esse contexto político-social que estamos vivendo, mas sobre todas as questões da nossa vida, que muitas vezes querem roubar a nossa paz, porque decepcionamos com muitas coisas, com pessoas, com ideologias, com planos, Senhor, nos frustramos totalmente. Mas que o nosso olhar possa se voltar agora para aquele que está sentado no trono, e que dirige, que conduz cada sentido da nossa vida para cumprir os seus propósitos. Seja louvado, Senhor. Recebe a nossa adoração por tudo aquilo que o Senhor é, e por tudo aquilo que o Senhor tem feito, e por tudo aquilo que o Senhor fará. É em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Eu convido os presbíteros da igreja que estão aqui conosco hoje à noite a virem à frente, por favor, porque nós, nesse instante, vamos ter investiduras dos 2 presbíteros que a igreja escolheu e elegeu, Cícero Martins e Sérgio Bataglin. Sérgio e Cícero, presbíteros da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos foram escolhidos para continuar nesse trabalho que já tem sido confiado a vocês há um bom tempo. Então vocês sabem muito bem o que significa servir ao Senhor nessa função de ser um presbítero. O outro termo que a Bíblia usa é o termo ancião, para designar essa função, esse ofício. E hoje, como nós vimos aqui ao ler o livro do Apocalipse, nós vimos que diante do trono de Deus e do Cordeiro, lá estão os anciãos, aqueles que Deus tem chamado para conduzir a igreja dele. E quando nós olhamos o desenvolvimento do trabalho dos presbíteros, no livro de Atos dos Apóstolos, nós chegamos no capítulo 15, quando um grande assunto precisava de uma grande solução. E para que essa solução surgisse,
era preciso que homens de estatura pensassem, conversassem e a decidissem. E foi exatamente isso que aconteceu. Os apóstolos e os presbíteros sentaram-se, analisaram a situação, ouviram uns aos outros e juntos decidiram que o Evangelho não é só para os judeus, mas o Evangelho é para todos. E aquela decisão significou o investimento missionário, a expansão missionária. E se nós estamos aqui hoje, é porque aquele dia, lá na cidade de Jerusalém, há quase 2000 anos, os presbíteros e os apóstolos assim o decidiram. Ungidos pelo Espírito Santo, eles o fizeram. E desde então, nesses 2000 anos da Igreja Apostólica, os presbíteros têm sido fundamentais para a igreja, para o sustento e para a expansão da igreja. Bom, os irmãos sabem de tudo isso, os irmãos vivem isso, experimentam isso e já têm feito isso. Mas para que nesse próximo mandato que a igreja escolheu vocês dois para exercer, é preciso que nós renovemos a nossa convicção do compromisso de vocês. Cícero e Sérgio, os irmãos creem que as escrituras do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus e que esta palavra é a única regra infalível de fé e prática. Os irmãos creem e recebem sinceramente a confissão de fé e os catecismos da Igreja Presbiteriana do Brasil como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Escrituras? Os irmãos estão comprometidos a sustentar e aprovar o governo e a disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil? E os irmãos aceitam esse ofício de presbíteros regentes desta igreja e da Igreja Presbiteriana do Brasil, da nossa denominação, e prometem desempenhar fielmente todos os deveres desse cargo? Os irmãos prometem procurar manter e promover a paz, a unidade, a edificação e a pureza da igreja? Agora eu convido os membros da igreja a se colocarem de pé. Os membros da igreja. E nós queremos ouvir agora a resposta dos membros da igreja a duas perguntas. Irmãos, membros da igreja, reconhecem os nossos irmãos Cícero e Sérgio como presbíteros regentes da Igreja Presbiteriana do Brasil? E os irmãos prometem tributar a eles toda a honra, animação e obediência no Senhor, a que, segundo a palavra de Deus e a constituição desta igreja, lhes dá direito no exercício fiel do seu mandato? Convido todos agora a ficarmos em pé para falarmos com Deus em oração. Oremos. Nosso Deus, eis aqui os nossos irmãos Sérgio e Cícero, reconsagrando suas vidas no ofício dos presbíteros, para regerem a igreja que tem um único e suficiente Rei, que tem compartilhado com eles essa regência. Ajuda-os, ó Deus, para que exercitem fielmente esse chamado, para que olhem fixamente para o autor e consumador de sua fé, para que, olhando assim para o Senhor Jesus,
eles possam repartir com seus irmãos a sabedoria que vem do alto, para que possam conduzir o rebanho nos caminhos da verdadeira fé, para que em suas vidas possam espelhar a imagem do seu Salvador e Senhor, que possam espargir o bom perfume de Cristo, e que através do ministério desses nossos irmãos, Jesus seja glorificado, a igreja edificada e o Evangelho anunciado. Assim é Deus que oramos com muita gratidão pela vida desses dois queridos do Senhor, que o Senhor tem compartilhado com esse rebanho. E o fazemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, nós vos declaramos então investidos no novo mandato para o exercício como servos fiéis do Senhor, como presbíteros da Igreja Presbiteriana do Brasil, da Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara. E nós temos agora a alegria de dar a vocês a nossa destra de companhia, renovando também a nossa amizade. A igreja queria se sentar, por favor.
Convido os presbíteros a voltarem à frente a fim de servirmos o alimento de Deus ao rebanho de Deus, que está nessa noite aqui congregado. De todas as tribos, nações, línguas, de todos os povos. Pessoas diferentes unidas num só rebanho, numa só fé, pelo mesmo Espírito. Essa mesa é o símbolo dessa união. Quando Jesus a instituiu, ele estava cercado por 12 pessoas diferentes, seus discípulos. Cada um com uma história, cada um deles chamado a crer e a considerar o outro irmão e crente no Senhor. É assim também que nós estamos aqui, reunidos por essa graça que nos une, que nos faz um só, na mesma fé, que nos convoca a seguir o mesmo Mestre, a ouvir a sua palavra, a atender ao que Ele diz. Então, se você crê em Jesus Cristo assim, como seu Salvador, como seu Mestre, como Senhor de sua vida, se você já assumiu publicamente esse compromisso, já fez a sua pública profissão de fé, já está vinculado à Igreja de Jesus Cristo, você então tem acesso à mesa do Senhor, para que através dela o Senhor possa ministrar o seu amor e a restauração da sua vida. Vamos então buscar o Senhor, cada um de nós, e nos preparar dignamente para participar desta ceia. Senhor, nós te damos graças por estarmos aqui agora e por termos esse imenso privilégio de participar desta mesa instituída pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores. Não uma autoridade distante, mas o Deus que se aproxima, que vem, que está conosco. Que agora, através desse momento, onde tomamos estes símbolos do pão e do cálice, podemos experimentar o nutrimento espiritual que Ele nos oferece. Se assim, ó Deus, conosco para participarmos desta ceia, na certeza da fé, na convicção de que somos do Senhor. Ele cuida do seu povo. É assim que oramos em Cristo Jesus. Amém. Nós temos um elemento especial para aqueles que precisam de participar com um elemento que não tenha glúten, então o Cícero pode entregar a você, se é o seu caso. O restante dos presbíteros, por favor, que nos servir a igreja aqui.
Senhor Jesus Cristo tomou o pão, deu graças e o repartiu com os discípulos, como fazemos aqui. E o que ele disse, ele nos diz agora: este corpo partido em vosso favor, tomai, comei-o, fazei isto em memória de mim.
Da mesma maneira que o Senhor tomou o pão, Ele também tomou o cálice. E lembrando as palavras dos profetas que falaram daquele dia em que Ele tomaria o cálice, Ele disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Tomai, bebei-o. Fazei isto em memória de mim. Convido a igreja a voltar a se colocar em pé, por favor. Oremos. Rendemos o nosso louvor a Ti, ó Pai, pela promessa que se cumpriu inteiramente, a promessa de salvar os pecadores, promessa que foi acompanhada de profecias que apontavam para o Redentor e que em Jesus Cristo tem o seu cumprimento cabal. E rendemos ao Senhor também o nosso louvor, porque podemos olhar para o futuro, para o ponto ômega da existência do universo, e saber que lá nos aguarda o Salvador, com seus braços abertos, para nos recolher em nosso lar eterno. Ó Deus, que essa verdade e essa esperança possam nutrir nossas vidas nesses dias, possam nos acompanhar e dela possamos testificar. Irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo repouse e permaneça sobre vós, para a glória do Deus bendito, Deus trino e eterno. Amém.
Nós gostaríamos de saber se temos aqui conosco hoje à noite alguém que está nos visitando. E se tivermos algum visitante, pudesse colocar em pé um instante só, por favor. Gostaríamos de destacar a sua importante presença conosco. Obrigado. Qual é o nome do senhor? Wilson. E da senhora? Lia. Estou vendo aí ao lado do Wilson Júnior e ao lado do Leonardo e da Patrícia. O senhor é o pai do Wilson Júnior? Wilson e Lia, sejam muito bem-vindos entre nós. Que o Senhor os abençoe na vida de vocês. Bem-vindos. No nosso boletim você encontra as notícias que nos ajudam a servir melhor ao Senhor. Tenhamos todos uma semana então na presença dEle e para a sua glória também.